Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo a mais um Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 62º da nossa sequência de notícias. Agradecer a todo mundo que colabora, o Renato Azan, Antônio Andrade, o Armstrong. Essa semana o Sandro Silva também mandou sugestões de pauta. Obrigado, Sandro, colabore sempre com a gente aqui. Não esqueça dos podcasts, os links estão aqui embaixo, para vocês poderem acompanhar não só o News, mas a história da Apple também, esse segundo quadro que eu estou lançando, terceiro, né, no caso, que eu estou lançando aqui no canal, a respeito da história da Apple. Então nós temos os vídeos dos tutoriais, nós temos as notícias, os news agora toda sexta-feira, e também a história da Apple. O segundo capítulo já está no forno sendo preparado para vocês, já vai estar disponível. Bom, vamos lá, vamos para as notícias que tem bastante coisa para a gente falar. Essa semana vai ser a semana da revista Contigo, vai ser fofocaiada o tempo todo, muitos rumores aí nesse pré-lançamento da Apple, né, que está previsto aí para no mês que vem, aí, no começo de outubro talvez. Então aí o pessoal tá palpiteiro pra caramba. Vamos ver o que vai acontecer. Essa semana a gente teve o lançamento da atualização do iPhone, né, do iOS 13.7, principalmente com essa questão daquele rastreamento de contatos por conta da exposição ao vírus, né? Então a atualização teve algumas correções de erros e principalmente a implementação aí para todos desse Exposure Notifications. Inclusive no Brasil está funcionando, tá? Então se você entrar ali na notificação de exposição, você pode ativar se você quiser aí no seu aparelho. Como é que vai funcionar isso para que você possa entender? Os aparelhos das pessoas que estão infectados ou que já foram infectadas, elas recebem um aviso, né? Esse aparelho ele é marcado e essa informação ela fica disponível pro órgão governamental, né? E aí esse aparelho dessa pessoa que foi infectada, ela consegue rastrear a localização dela, a proximidade com outros aparelhos. Certo? E aí esses outros aparelhos que chegaram próximo desse aparelho dessa pessoa que foi infectada, recebem notificações, olha, você esteve perto de pessoas infectadas, aparelhos, né, no caso, pessoas entre aspas, que foram infectadas. Então procure um médico, vá conferir a sua saúde e tal. Então é esse tipo de rastreamento que acontece, tá? A Apple e o Google que fabricaram esse tipo de tecnologia, né, que desenvolveram esse tipo de tecnologia, batem o pé dizendo que a questão de dados particulares e tal não são expostos, não são veiculados, é apenas a nomenclatura embaralhado da proximidade do Bluetooth. Não sei, aí fica a seu critério querer ativar isso ou não, tá bom? Então, principalmente por conta dessa atualização, mas com certeza é sempre importante que a gente mantenha atualizado por questões de segurança, por questões de correção de erro, e eu senti que na versão anterior estava tendo alguns bugs, pelo menos no meu aí, na parte da câmera. Não sei se vocês sentiram alguma dificuldade na versão anterior. Senti que a câmera às vezes abria, estava meio esquisito. Não sei se é só o meu aparelho ou se o de vocês também teve esse tipo de problema. A partir desse 13.7 eu não experimentei nenhum tipo de bug, pelo menos por enquanto, com relação ao que eu estava tendo na versão anterior. Então, vale a pena a gente atualizar. De qualquer forma, tem que atualizar, tá bom, pessoal? Faça o backup e atualize. Nesse mês, como eu falei, né, na verdade no mês passado, né, em agosto, a gente já acabou de virar para setembro, né, é um mês recheado de notícias da Apple. E no mês de agosto, na verdade agora setembro, dia 2 de setembro, né, de 85, o mês de agosto eu vou falar nas próximas 2, 3 notícias. Em dia 2 de setembro de 85, o Steve Jobs estava se preparando para poder sair da Apple, ele já estava, né, com quase um pé para fora, e para poder fundar a próxima empresa dele, que é a Next, né? E a Next acabou sendo o fundamento aí do macOS, do sistema operacional que nós temos hoje. E nessa data específica, né, de 2 de setembro, ele acabou vendendo 19,7, quase 20% das ações que ele tinha da Apple, totalizando aí 21,43 milhões de dólares. Você imagina o que é isso naquela época. Se hoje já é grana pra caramba, imagina naquela época, né? 40 anos atrás, praticamente. Então ele já estava se preparando para poder fundar a Next. Ele levou também um monte de gente da Apple com ele, para poder fazer uma máquina específica para a parte estudantil, para a parte de pesquisa universitária. Eu vou contar essa história no capítulo certo aí quando a gente chegar
no quadro da história da Apple, mas foi um momento importante aí, porque esse rumor acabou vazando, que ele já estava vendendo as ações dele, então o pessoal já estava meio que ciente que ele já estava com o pé fora. E aí a gente vai ver mais para frente como que isso aconteceu. Aí, voltando um pouquinho para agosto, como eu falei, ó, no dia 31 de agosto de 2004 foi lançado esse belezinha aqui, esse bonitinho aqui, que é o iMac G5. Ele foi aí o avô do que seria hoje o avô, tudo bem, né? O iMac com aquela abajur, né? Foi o bisavô e esse aqui foi o avô do que o que a gente tem hoje, que na verdade é de alumínio, né, é de metal, e esse aí é de plástico, então ele segue aquela tendência que tinha naquela época dos iPods. Então era uma máquina bem bonita para a época. Hoje a gente olha e vê que o acabamento não é tão preciso como é o de hoje em dia, né? A gente percebe aqui vãos na tela e tal, mas aqui ó, o vão no display com a carcaça, coisas que hoje em dia não teria de jeito nenhum, o acabamento é diferenciado. Mas naquela época essa máquina era muito à frente do seu tempo. Quem trabalhou com essa máquina aí, levanta a mão, comenta aí embaixo do vídeo para a gente ver quem que já trabalhou com essa máquina aqui, que era o G5, foi a última máquina, foi o último processador, na verdade, G5. Depois, no ano seguinte, a Apple já anunciou que iria deixar de trabalhar com o processador próprio e começar a trabalhar com os processadores da Intel. Essa máquina realmente era uma máquina muito boa, tinha 17, 20 polegadas, uma máquina bem bonita. Tá? Difícil de desmontar também, tinha umas presilhinhas que você tinha que, às vezes quebrava a presilha, aí o painel ficava solto, era um caos essa máquina aqui para desmontar. Mas enfim, era uma máquina muito boa e marcou história aí no dia 31 de agosto de 2004. Também em setembro, no comecinho de setembro, foi quando foi lançado o Ping. O Ping pouca gente conhece, não sei se a galera aí acompanhou. O Ping era uma rede social voltada para música. A Apple tinha lançado aí a loja, né, de música da Apple e tal, e queria lançar junto uma rede social. Lançou o Ping, nas primeiras 24 horas aí, 48 horas, já tinha 1 milhão de seguidores, mas depois o interesse acabou caindo. E aí a Apple não deu sequência nesse projeto de rede social musical, não tinha uma integração com o Facebook, que estava começando a estourar naquela época, né? E aí foi um fracasso, o Ping foi um fracasso total, a Apple acabou tirando aí do radar dela, tirando da prioridade. Mas foi lançado pelo próprio Steve Jobs numa keynote dele, mas não teve tração, não foi para frente e aí acabou morrendo na praia aí essa rede social chamada Ping, junto com o iTunes. Também aí como histórico para vocês a questão da App Store, né? Em 2017, em 2007 a Apple lançou a App Store, né? Com o iPhone e tal. E aí alguns anos depois, deixa eu só verificar exatamente quantos anos depois, aqui ó, em 2010. Em 2010, ela atingiu aí 250 milhões de aplicativos vendidos na loja. Né? Hoje a gente está tendo aí um questionamento grande com relação à política da loja da Apple, né? Mas naquela época, em 2010, 10 anos atrás exatamente, né? A gente teve aí o primeiro $250 milhão de aplicativos vendidos pela loja da Apple e foi a grande mudança, né? Aí que a distribuição de softwares começou realmente a mudar. Lembra que a gente ia na loja, na FENAC, na Fast Shop, sei lá, e comprava aquelas caixas, né, com o CD dentro, com o manual? Vocês lembram dessa época? Hoje em dia não tem nada disso, né? Você faz uma compra eletrônica, faz o download direto para a máquina, mas Gina, não era nem pensado uma coisa dessa. Os aplicativos eram grandes naquela época, hoje são gigantes, né? Mas naquela época era gigante, um CD, né, de 250, um double layer, né? Já pensou? E a gente comprava aquelas caixonas, tinha gente que guardava as caixas como se fossem livros, né? Do Office, do Corel e tudo mais, né? Tinha as caixinhas que lá dentro vinha o CD. Opa, era uma época diferente. Bom, vamos agora para a fofocaiada, né, para os rumores. Vamos lá. Apple Watch Série 6. Talvez não chegue esse ano, tá, pessoal? Talvez a Apple nem fale desse ano. Talvez ela até comente alguma coisa, mas os rumores é que só para o ano que vem
vai ser disponibilizado para venda. E aí os rumores é que tenha realmente o sensor aí de oxigenação sanguínea, vai ter obviamente uma melhora de performance e também uma melhor Wi-Fi aí para o teu Apple Watch Série 6. Vamos ver, o John Prosser, né, que tá soltando esses rumores, nessa fofocaiada toda, vamos ver se vai se confirmar, porque ele às vezes dá umas bolas fora, né? Então vamos lá, o iPhone 12 também, ó, um painel traseiro do iPhone 12 foi descoberto aí na internet, foi vazado por um tal de Mr. White, tá aí com as 3 bolinhas e com os 2 sensores, né? Aquele sensor de scanner 3D, o LiDAR. Vamos ver se isso vai trazer para toda a linha Pro, né, tanto o menor quanto o maior, o Pro e o Pro Max, ou só no Pro Max. Provavelmente só no Pro Max, tá? A gente ainda não tem certeza disso, mas olha lá o painelzinho traseiro como é que vai ser. Certo? Rumores ainda, esse aqui está bem forte, tá? Esse aqui realmente a gente tem visto em vários lugares. Ainda a respeito do iPhone, existe aí um outro rumor da DigiTimes dizendo que o iPhone, a câmera, né, toda a dinâmica eletrônica e da engenharia da câmera vai ser feita com LCP, que eles chamam, que é o Liquid Crystal Polymer, consegue transmitir mais rapidamente imagens com mais resolução. Qual que é a ideia da Apple? A Apple está preparando o teu equipamento, né, os equipamentos dela, para essa nova onda, onde a transmissão de informação vai ser mais rápida, com 5G, internets cada vez mais rápidas, e essa necessidade de broadcast, de transmissões ao vivo e tal, as pessoas vão querer cada vez mais qualidade. Então aquelas câmerazinhas mais fracas e iPhones com a internet mais fraca, 3G, 4G, vão acabar ficando para trás nessa nova realidade aí de alta resolução e de alta performance de transmissão de dados. Então, pavimentando o caminho para poder aguentar aí o que as pessoas vão demandar mais para frente. E ainda falando do iPhone, a expectativa é que venha aí um Dark Blue. A gente teve o verde escuro, né, o Midnight Green ali no iPhone do ano passado, e agora esse ano talvez a gente tenha aí um Dark Blue, Midnight Blue, sei lá como é que vai chamar isso aí. Também é só um rumor, a gente ainda não tem certeza se vai rolar ou não, tem que acabar aguardando. Mais um rumor, mais uma fofocaiada, revista Contigo da Apple aí para vocês. AirTags, o AirTags também está se confirmando aí, o Ming-Chi Kuo, que também é mais certeiro nas suas previsões, né, da Meko Takara, está dizendo aí que realmente esse ano vem o AirTag, junto aí com o iPhone e com os novos equipamentos. Então vamos esperar esse anúncio, provavelmente no mês que vem, vai ter esse anúncio, e aí com certeza eu vou estar comentando com vocês no dia do anúncio, de noite eu vou estar fazendo aquela live costumeira e a gente vai falar sobre isso tudo. iPad desse ano também, o iPad Air provavelmente vai se comparar, se equiparar tecnologicamente com o iPad Pro, sem o botão Home, talvez com o scanner, o Face ID de cima. Na semana passada a gente viu um rumor de um Touch ID na parte traseira do botão do Power, eu não sei, isso vai muito fora do que a Apple tem feito, a gente não sabe se vai ter essa virada tão grande assim. Eu acredito que ele vem aí com o Face ID e com a borda bem menor, né, assim seguindo o caminho do iPad Pro. Então iPad Air provavelmente vai acabar se equiparando com o iPad Pro. Também é um outro rumor do Ming-Chi Kuo, ok? iMac com Apple Silicon, ou ARM, que o pessoal tem chamado aí, né, mas a Apple tem falado Apple Silicon. Um iMac com esse tipo de tecnologia provavelmente só na metade do ano que vem, tá? 2021. Então vamos aguardar aí, é bem provável que a Apple realmente não lance um iMac logo de cara assim com o Apple Silicon. Eu acredito, aí é previsão minha, coisa da minha cabeça, eu acredito que a Apple vai começar com máquinas mais baratas, máquinas de entrada, e deixar essas máquinas mais profissionais para adotar o Apple Silicon um pouco mais para frente, depois que o mercado já estiver mais acostumado, né? Inclusive eles falam aqui que é justamente a próxima notícia aqui, que é do MacBook, talvez volte um MacBook, né? A gente só tem o MacBook
Pro e o Air agora, né? Lembra que eu falei há alguns meses aí que o MacBook tinha morrido e tal? Então talvez ele ressurja. Estão falando inclusive com o teclado borboleta, o que eu acho um pouco difícil, não é muita ideia da Apple, né? Voltar, ainda mais um teclado que deu tanta dor de cabeça, o pessoal reclamou bastante, né? Mas existe esse rumor de que um MacBook de 12 polegadas possa aparecer aí na linha da Apple por $849, então seria uma redução aí de preço para uma entrada de linha de 256 GB. Seria bem legal, vamos ver o que vai acontecer. Talvez não com o teclado borboleta, ou talvez seja o Pro de 14 polegadas que a galera está esperando tanto aí. Vamos ver. Como eu falei, ainda é muito tiro no escuro, né? Tem que esperar mais um pouquinho. Bom, a briga da Apple com a Epic Games, que é a que faz aquele Fortnite, aquele joguinho que a criançada aí adora, né? Tem muitos adultos também que jogam pra caramba, que gostam bastante. O pé que tá é que ainda tá abrigaiada nos tribunais, né? Alguns juízes estão indo a favor da Apple, outros nem tanto, estão mais a favor da Epic Games, por conta da questão do pagamento, né? A Apple quer que tudo, quando você vende alguma coisa pela loja da Apple, tudo que você vender dentro do seu software seja o pagamento feito através dos meios da Apple para que ela possa reter o percentual dela com relação a isso. É a regra do jogo da loja da Apple, quem quiser entrar tem que aceitar, não tem outro jeito, até que a Apple realmente mude essa regrinha aí, né? O mercado é deles, né? O marketplace é deles, o lugar de venda é deles, então eles fazem o que eles acham melhor, seguindo, obviamente, as leis. E aí a Epic, com a Fortnite, entrou no jogo pesado para poder tentar forçar a Apple, tentou angariar outras pessoas, outros desenvolvedores para poder ter mais musculatura para brigar com a Apple e tentar modificar esse tipo essa parceria deles, mas por enquanto não deu certo e a Apple tirou tudo que é da Epic Games da App Store, pelo menos por enquanto. Vamos ver quem que vai ganhar essa guerra aí, essa disputa, queda de braço, né? Essa semana, esse mês na verdade, a Apple declarou finalmente o iPod Nano como vintage. Então aí esse iPod Nano dessa geração foi lançado em 2015, se eu não me engano, e ele agora já é considerado como vintage, não tem mais suporte na Apple, a não ser em algumas lojas específicas que possam ter algum tipo de peça. O iPod Nano foi um sucesso, né, pessoal? Era um iPod bem pequenininho, com uma capacidade espetacular, com uma longa bateria, né? A gente começou com um iPod Nano desse aqui, com uma tela pequenininha, preta e branca, né, com o click wheel, e aí depois foi virando aí coloridinho, com a borda arredondadinha, depois ele ficou achatadinho, quadradinho, né? Teve muita gente que comprou esse aqui, usavam para academia com aquelas braçadeiras, né? Quadradinho. Depois veio esse compridinho aqui, que era o vídeo, já tocava vídeo. E depois ficou ele bem pequenininho aqui, só a telinha, a Apple abandonou os botõezinhos para a tela touch, né? E por fim acabou virando esse mini iPad, né, com um botãozinho redondo na frente para você poder voltar os controlezinhos e os coloridinhos, né? E esse aqui que foi descontinuado aí esse mês. Então até mais iPod. Eu não sei até quando a Apple vai continuar vendendo. Ela ainda vende o Shuffle, desculpa, o Touch, né, o iPod Touch. E se eu não me engano ainda vende o Classic, né, que é aquele grandão e tal. Enfim, não sei até quando que a Apple vai manter isso em linha. Até porque não faz muito sentido, né? O pessoal compra agora o iPhone, que é um iPod junto com o telefone. Mas enfim, se ainda tem tração, se ainda tem venda, a Apple vai continuar produzindo. E para finalizar aqui o news dessa semana, a Apple está trabalhando aí, os rumores é que a Apple, além de ter um processador próprio, provavelmente a Apple terá também um processador gráfico, um chip gráfico próprio aí para suas máquinas. A Apple tentando fabricar tudo que é o mais importante da máquina para poder ter esse tipo de controle e quem sabe aí reduzir mais o preço das máquinas, né? Ter o controle desse desenvolvimento tecnológico e também conseguir diminuir o preço, né? Hoje ela usa aí a AMD, Nvidia, a Intel para os chips gráficos e talvez aí a gente tenha, ainda não sabe se isso é certeza ou não, mas quem sabe no futuro de médio, longo prazo, a Apple tenha aí uma ideia de fazer o chip gráfico também
da própria empresa. Vamos ver o que vai acontecer. E não se esqueça da promoção, que a promoção também está acabando, tá, pessoal? Promoção dos cursos ilimitados por 15% de desconto. Você vai encontrar no site. Acesse drapple.com.br, navegue pelas páginas dos cursos para que você possa ver o conteúdo programático. A primeira aula é gratuita, os primeiros 10 minutos é gratuitos, e no final da página você tem os botões aí para acesso ilimitado com o desconto e acesso por 90 dias com o preço mais baixo ainda. Então aproveite antes que acabe a promoção. Beleza, pessoal? Então eu fico por aqui, um bom final de semana, bom feriado para vocês, mas eu me despeço nessa sexta-feira. Um grande abraço para vocês, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.